Mundo! Começando mais um Be a Giant Podcast, episódio especial de Copa do Mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Natália Freitas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que você tá nervoso aí com a Copa do Mundo. Tô nervoso. Segundo, você vai pro ar dia 25 de maio, é isso? Isso. 17 dias pra Copa do Mundo. Faltando 17 dias pra Copa do Mundo. Boa. E aí, decidimos fazer esse episódio especial, como você pode vender mais aproveitando a Copa do Mundo. Ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa aí no seu negócio e aproveitar a Copa do Mundo. Klaus, a gente vinha conversando, né, que em alguns episódios anteriores aqui do Be a Giant e até conteúdos de rede social, círculos de conversa ali de empresários, a gente escutou muito povo falando: meu Deus, que desespero, esse ano vai ser horrível, 2026 vai ser péssimo, porque tem 11 feriados, porque tem Copa do Mundo, porque tem eleição. Então a Copa do Mundo entrando na mesma cestinha da maldade, vamos dizer assim, do que todas as outras coisas, né? Como se fosse realmente um ponto que vai acabar ou que vai prejudicar os negócios. E aí, a gente vinha discutindo aqui nos bastidores, é que não é bem assim, né? Não. Existe uma forma de você tirar caldo dessa história aí. É o que eu falei, né? Assim, se você ganhou um limão, faça uma limonada. faça uma limonada, né? Então, existe sempre uma narrativa que você pode construir e se preparar para esse momento de Copa do Mundo. Esse momento de Olimpíada, esse momento de eleição, esse momento de carnaval, qualquer grande evento, ele já chama atenção naturalmente. Você não pode ignorar que o evento existe, né? Então, o que você tem que se preparar é como é que eu tiro a melhor narrativa para aquele lado. E eu acho que sempre tem dois lados que você pode olhar, né? Tem, para pegar o exemplo de Copa do Mundo, que a gente está falando aqui, tem a galera que adora a Copa do Mundo. E tem a galera que odeia a Copa do Mundo, não quer nem saber de Copa do Mundo. Você pode construir uma narrativa para quem odeia a Copa do Mundo, para quem não gosta, que não quer ver futebol. Uhum. E se preparar e vender alguma coisa para aquela pessoa que não está querendo saber do Copa do Mundo. Mas você fala: cara, eu sei que Copa do Mundo para você é um saco. Olha só, eu tenho um negócio preparado aqui para você que não é sobre essa encheção de saco de 22 homens correndo atrás de uma bola durante 90 minutos. O discurso é preparado. Sim. Né? Você não deixa de falar de Copa do Mundo, não. Só que pelo outro ângulo, Isso. né? Você vai pegar o que 22 homens correndo atrás de uma bola durante 90 minutos, que é um negócio que não faz nenhum sentido. Sim. Então, você prepara o discurso para aquilo. Do outro lado, você pode dizer: cara, como é que eu aproveito esse discurso aqui? Por exemplo, tem uma galera que está falando muito sobre moda usando as camisas da Copa do Mundo, mas o cara está falando de vendendo moda. Sim. Tem uma galera que fala sobre mentalidade e fala sobre o lado humano da coisa, falando sobre o comportamento dos jogadores, falando sobre as brigas internas de bastidores dos jogadores de Copa do Mundo. Então, assim, sempre tem um viés para você achar para poder falar sobre aproveitar a onda. Exatamente, né? A Copa, ela é uma enorme ocasião de consumo, né? Não só para vender cerveja, que eu já vivi essa experiência na pele, mas para vender tudo, porque toda a atenção vai estar voltada para isso, né? Então, realmente, é só essa coisa de você conseguir conduzir a atenção que já está dada, a atenção já está dada, conduzir isso para dentro do seu negócio, né? Criar uma narrativa. Criando uma narrativa. É a história da Big Idea. Ofertas, campanhas, enfim, isso. Que faça sentido com isso. Agora, você consegue ver, por exemplo, a Copa do Mundo ajudando um negócio, tipo um escritório de advocacia? Consigo. Escritório de advocacia... Agora bate-bola, pegadinhas. Não tem problema, essa aí sem problema. O que acontece muito com escritório de advocacia que você pode pegar o gancho? Eu vou pegar alguns que são normais, né? Você duvida que vai aparecer reportagem ou casos de pessoas falando que comprou um ingresso e foi ludibriado pela agência de turismo? Não, nenhuma que comprou dúvida passagem de que e a passagem perdeu o jogo porque não conseguiu, porque a companhia aérea não entregou o voo. De que você teve problema com o hotel, porque o hotel chegou lá e o hotel não estava pronto, e que o jogador tal falou alguma coisa do salário tal, da remuneração, que teve briga. Cara, toda a Copa do Mundo, nas últimas 10 Copas do Mundo, teve briga sobre premiação dos jogadores, sobre até o quão longe eles iam chegar na Copa do Mundo, deu briga
na coisa. Então, tudo isso é gancho que o advogado trabalhista pode usar, o advogado civil, consumidor pode usar. Com certeza vai ter problema penal, porque vai ter briga dentro do estádio, vai ter briga do lado de fora, que vai ser não sei o que, etc. Então, você vai poder... Tudo isso é gancho para você criar desculpa para falar alguma coisa sobre isso. Por exemplo, advogado trabalhista. Eu sou obrigado a liberar a galera para assistir o jogo do Brasil durante a Copa do Mundo? Como é que isso entra no banco de horas? E se não tem banco de horas, como é que faz? E o tal da história da jornada de trabalho, como é que compensa? O cara é obrigado, eu sou obrigado a liberar ele durante o jogo? Ou não? Ele tem que estar lá trabalhando, né? Então, cara, eu consigo pegar o gancho e jogar, mas o escritório de advocacia, tributário, caraca, tributário talvez seja um buraco mais embaixo. Mas você pode pensar em coisas mais genéricas, do tipo o cara que viaja vai trazer coisa, vai voltar trazendo coisa para cá. Já teve notícia da seleção brasileira que foi com 10 toneladas e voltou com 25, porque a embalar os jogadores fizeram muitas compras e trouxeram um monte de coisa junto e tal, etc. Isso tudo precisa ser fiscalizado quando entra aqui no Brasil pela Receita Federal. Então, assim, tem um monte de gancho que o advogado pode usar, entendeu? Eu acho que você tem que só... Mesmo o advogado penal. O consumidor é mais fácil, trabalhista eu já achei uns 2 ou 3 aqui. Cara, parar para pensar, você acha. Sim. É legal, esse exemplo que você trouxe, né, é muito aplicável também, tipo, a produção de conteúdo, vamos dizer assim, né, a produção de conteúdo digital. Sim. Mas, assim, gosto de pensar promoções também, né? A gente estava aqui falando... Promoções que eu digo como estimular o consumo, estimular a compra, Sim. né? A gente falou do McDonald's, aqui nos bastidores, que eu já não sei mais em que circunstância a gente falou, mas a gente não sabe se o McDonald's é ou não é patrocinador oficial da Copa. Mas, cara, é tradicional. Já estamos esperando os sanduíches dos países do McDonald's. Não, olha aí depois, se descobre se o McDonald's o McDonald's usa há muito tempo essa história. Isso é só durante a Copa do Mundo. Mac Itália, Mac Alemanha, Mac Estados Unidos, Mac Brasil, Mac não sei o que, Mac não sei o que lá. Então, acho que não tem Mac Argentina. Não sei também. Mas tem Mac Alemanha, Mac Itália. Acho que tem Mac México, eu acho que tem, por causa de jalapeño e tal. Mas assim, eu não lembro mais quais são os sanduíches do McDonald's. Mas é um Mac país, né? Então, e é só durante a Copa do Mundo. Acho que eles fizeram durante a Olimpíada, durante o tempo também. Mas é só durante a Copa do Mundo que eles fizeram. Então, dá para você estimular o consumo, que como tem escassez, né? Só existe... O McDonald's é patrocinador oficial da Copa. Viu? Eu não lembrava. Então, eles ainda podem usar o logo da Copa do Mundo. Olha que bacana. Então, eles podem colocar lá e tal, etc. Colocar o logo da Copa do Mundo, falar disso, inclusive, porque você tem os Mac países lá e vai estimular o consumo. Então, de fato, você pode criar e estimular coisas, né? Ideias. Assim, vai falando aí que eu vou inventando ideia. Assim, pega aí uma que E eu não sou... De novo... Eu não sou o cara de marketing. Sim. Mas, assim... Essa aí entra mais na minha praia, né? É a sua praia. Mas eu acho que, assim, eu acho que eu sou bom, e tem muita gente que é boa também, e que consegue criar ideias, me dá ideia, a gente pega o fio da meada e o gancho, e aquele gancho precisa ser transformado em alguma coisa que de fato vai ser tangibilizada. Então, eu não sou bom eu não consigo fazer sozinho, pegar a ideia, pegar o gancho e abrir ela e transformar em alguma coisa palpável. Criar um plano de marketing para fazer aquilo acontecer. Mas por isso que existe você na minha vida. Então, eu invento as maluquices, pego os ganchos das ideias, vamos aqui, né? Hoje a gente até chegou, né? Tem uma música, criou uma ideia, saiu. Tomara que já tenha nesse tempo, na hora que a gente saiu aqui, a ideia já tenha saído lá. Já esteja sendo executada. Exatamente, já sendo executada lá. Então é isso, pegamos o negócio lá, vamos executar, vamos fazer o que vai acontecer, entendeu? Então acho que esse é o gancho. Então, E tem uma coisa também, Klaus, assim, de comportamento de consumo, aí já falando um pouquinho, puxando um pouco para a praia aqui, a brasa para minha fogueira, que nesses momentos as pessoas elas estão mais
propícias a comprar. Então, tem uma questão econômica, o país, a guerra, existe isso. Mas, cara, é Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, ela só acontece de 4 em 4 anos. Então, assim, existe uma propensão maior a comprar. E aí, essa é onde tem dinheiros, né, voando ali na economia, que a pessoa talvez em outro momento não estivesse tão disponível para poder desembolsar e que agora ela tá. Então, é super inteligente não estava no nível você... de consciência dela, né? Você trouxe para o nível de consciência a partir desse momento, né? Exatamente. Então, assim, é você conseguir criar essa oportunidade e você captar esse dinheiro que ela tá mais disponível a ganhar, né? Eu tô aqui com alguns dados A gastar, isso. Que a gastar. Não é ganhar, gastar. Mas ela vai querer ganhar, né? Mas enfim, é isso. O empresário ganhar e a pessoa gastar, o cliente final gastar, né? Todos nós. Essa vai ser a maior Copa do Mundo de todos os tempos, né? Sim. Tem mais jogos e tal. A primeira Copa do Mundo com 48 seleções. 48 seleções. Ela vai ter mais por tempo isso, também? Por isso que ela é a maior Copa do Mundo. Sim, ela vai ter mais tempo, porque a Copa do Mundo geralmente são 30 dias. E eram 30 dias porque cada time joga 7 vezes. E aí você conseguia montar um calendário para que cada time jogasse 7 vezes. É a maneira que a Copa do Mundo sempre foi organizada, quando a Copa do Mundo com 32 seleções. E a gente agora foi para 48 seleções e aí criou um grupo a mais. E aí são 8 jogos que você precisa jogar para ser campeão do mundo. Então aumentou. E aí, como tem muito mais jogo, você tem que criar mais datas. Então a Copa do Mundo agora vai de 11 de junho a 19 de julho. São 40 e poucos dias. Cara, 40 e poucos dias. Assim, não dá para perder essa oportunidade de vender, né? Não dá. Não dá. Dados estimam 4,4 bilhões de faturamento em torno da Copa, um crescimento de 378% em relação à última Copa do Catar. Isso tudo relacionado aos eventos FIFA e a tudo que está correlacionado ali a esse universo de Copa do Mundo. Então, é muito dinheiro girando, Sim. Se a gente for pensar bem, né? E não dá para deixar passar. Não. Agora, dia, sei lá, talvez 25 de maio, talvez 30 de maio, quando você está assistindo esse episódio, faltando aí pouquinho para a Copa, o que você teria de recomendação para o empresário que está lá só pensando assim, puta, fudeu, vou querer assistir a Copa, vou fechar as portas, vou dar folga para o funcionário, ou como ele pode usar isso realmente assim para fazer dinheiro? Eu acho que você tem que parar e rapidamente entender como o seu negócio normalmente se comporta durante esse período de Copa do Mundo. Então, a primeira a entender o que você espera, né? Qual é o comportamento esperado para a Copa do Mundo. O uso histórico, né? Se você tinha uma sua empresa na última Copa, olha o que aconteceu na última Copa. Pô, durante os Jogos do Brasil não passou viva a alma aqui, não aconteceu nada e tal, etc. Então, usar isso na série histórica é importante. Entender o que esperar daquele evento, daquilo que vai acontecer, né? Depois que você entende o cenário onde você vai se comportar, e aí você tem que buscar potenciais oportunidades. Cara, eu faria um grande benchmark, um grande brainstorm. Faz um grande brainstorm com pessoas próximas de você, com o teu time, chama consultores, chama pessoas que consigam te ajudar a pensar, para que você saia no final com uma lista de ações. Eu diria que são listas de ideias de coisas que você pode implementar. Em cima dessa lista de ideias, eu acho que cabe você classificar quais são as que têm mais chance de dar resultado. E aí, em cima das que têm mais chance de resultado, correr atrás para implementar. Acho que é isso. Assim, dá tempo ainda. Faltam poucos dias, mas tem coisas que não são do outro mundo, entendeu? Tem coisas que a gente já vê grandes redes fazendo e que a gente consegue adaptar para dentro de um negócio menor, né? Tipo promoções de desconto, ou se o Brasil fizer X gols, você ganha X% de desconto. Coisas que a gente já viu acontecer e que por que não você não poderia fazer no seu próprio negócio, né? Dá para fazer como o McDonald's, criar uma linha de produto exclusiva? Talvez agora não dê mais tempo. Sim. Né? Aí você fica para a próxima Copa ou para a próxima Olimpíada, né? Que é daqui 2 anos, né? Certo? Daqui a 2 anos. 2028, Los Angeles. Aliás, eu já comprei os ingressos para Los Angeles. Estarei em Los Angeles. Que aí você tem tempo de se planejar para fazer uma linha de produto. Mas assim, aí... Falando um pouquinho mais assim da forma como eu penso, eu acho
ocasiões, um ótimo momento de você conseguir também extrair receita sem precisar investir em grana em tráfego ou em aquisição. Ou investir pouquíssimo, né? Ou investir pouquíssimo. A atração já está ali, né? Por quê? Porque você consegue movimentar mais receita através de uma base de que você já tem, de clientes que você já tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de coisas que eu já vi acontecer e que podem funcionar super, assim. É você mobilizar os seus clientes para, sei lá, assistir o jogo. Dar uma cerveja para assistir o jogo na sua barbearia. Fazer uma ação de relacionamento, né? Exatamente. Em vez de você querer vender diretamente, você pode usar a oportunidade para fazer uma ação de relacionamento que pode vender ali no futuro. Que vai gerar venda ali na frente, né? Ou que vai gerar mais longevidade, né? Você conseguir fazer a pessoa retornar, enfim, aumentar o LTV, né? Legal. O volume de compra. Essa então, é uma boa, sim. Que é uma saída bem interessante. E que mais, Klaus? Deixa eu pegar meu gabarito aqui da Copa do Mundo. Copa do Mundo é um negócio... Copa do Mundo para os pequenos e médios empresários é um negócio engraçado, né? Porque todo mundo reclama, mas todo mundo gosta, né? E a mídia vai ter muita atenção. A mídia já vai estar lá toda direcionada. E eu queria pegar um gancho um pouco diferente do seu, que você falou, pô, talvez você não precise investir tanto para poder, porque a atenção já está lá. Mas tem hora também que, será que não vale concentrar investimento para colocar e dar um grande tiro? Uhum. Porque o pequeno e médio empresário, que é uma outra perspectiva dessa mesma coisa, pequeno e médio empresário tem pouca grana. Mas talvez, na Copa do Mundo, quando a atração está toda desviada para aquilo e tal, etc., talvez seja o tiro de sniper que ele precisa dar com aquela única bala que ele tem. Uhum. Então, talvez seja a época onde você tenha que mais fazer investimento. Porque como a atenção está direcionada, e se você encontrar alguma coisa que de fato cria uma conexão direta, cara, não tem outro lugar que você tenha que fazer a não ser... vender e falar sobre aquilo. É a hora que você tem que falar e vender pra caramba, né? A Panini, que vende os álbuns da Copa do Mundo, passa 4 anos... Nossa, é incrível, né? Fazendo nada. Ela até faz uns albinhos lá de desenho animado. Faz, sempre tem e tal, etc. Mas, cara, é inacreditável quanto ela ganha de dinheiro... durante a Copa do Mundo. Aliás, eu tenho uma notícia muito triste para dar sobre isso. Lembrei agora que eu falei da Panini. Saiu uma notícia que a Panini... Você sabe que existe álbum da Copa do Mundo desde 1970. São 60 anos de Copa do Mundo. Né? Agora 56. Nós vamos para 70 porque Isso só existe no Brasil, não, né? Não, mundo todo. O acordo com a FIFA para fazer o álbum da Copa do Mundo existe desde 1970. Eu tenho todos os álbuns da Copa do Mundo desde 1986. Nossa Senhora. Então, 86, 90, 94, 98, Pouco 2002, fanático. 2006, 2010, 2014, 2018, 22, 26 e agora vai fazer 2030. E a FIFA anunciou ontem que o álbum de 2030 da Copa do Mundo, que vai ser Portugal, Espanha e Marrocos, né, compartilhado, vai ser o último álbum da Copa do Mundo com a Panini. Depois de 60 anos. É um dos contratos mais antigos do futebol mundial. Caramba! Vai ser rompido depois de 60 anos. O último álbum da Copa do Mundo da Panini vai ser 2030. Eu quase chorei com isso, mas enfim. Mas algum outro vai fazer, já está decidido. Já tem um outro lá para fazer. Já tem o novo cara que assinou. O contrato mais antigo da FIFA agora vai ser com a Adidas, que está desde 1970 fazendo a bola oficial da Copa do Mundo. Uhum. Então, por que eu estava falando isso? Porque eu falei da Panini. Porque a Panini parece de outro tipo de coisa. Mas é a hora que a Panini coloca dinheiro. É a hora coloca todo o seu investimento ali. Caraca, agora que eu tenho que aparecer, a Panini vender. Vem e tal, vender e tal, etc. Então é a hora que a Panini aparece. Então eu acho que... E como dimensionar isso para você não cair numa armadilha? Por exemplo, eu acho que vai dar muito bom, e aí se encher de estoque e depois... Não, você tem que direcionar, você tem que ter histórico, você tem que fazer estudo, você tem que entender para saber se aquele negócio de fato
Eu não vou botar todo o meu recurso num negócio que eu nunca testei. Isso não existe. Né? A menos que você seja patrocinador oficial da Copa do Mundo e garanta que você vai, ou da CBF. Eu também nunca tinha feito uma Copa quando a gente fez. Eu acho que quando eu tive a experiência, né, Quando você trabalhava na Ambev. Trabalhei na Ambev, tive a experiência de estar no bastidor de uma Copa do Mundo, acho que nenhuma daquelas pessoas tinham feito uma Copa antes. Né? Você fez isso em 2014. 2014, né? Copa do Brasil. Mas aí, em 2014, a Ambev não tinha feito, mas tem outra. A FIFA direciona, já tem claro. um playbook ali para fazer. Sim. Mas vender carro, por exemplo. Tem um cara que é patrocinador da Copa do Mundo. Né? Eu acho que o patrocinador da Copa do Mundo ainda é a Hyundai. Acho que ainda é a Hyundai. Que é patrocinadora não faço a menor ideia. Que é a patrocinadora oficial da FIFA, que é a patrocinadora oficial da Copa do Mundo. Se não for a Hyundai, é outra montadora. Se você é a Fiat, que não é a montadora oficial da Copa do Mundo, você vai ficar parado? Lógico que não. Você tem que fazer alguma coisa. Você concorda? Se você é a Volkswagen, vai ficar parado? Claro que não. Claro que não. Então, as grandes montadoras, a Volkswagen não fica parada, né? Por quê? A Volkswagen é a patrocinadora da seleção alemã. Eu não sei se, acho que era a Volkswagen, não sei se é a Volkswagen ou a Mercedes, mas enfim, whatever. Tem alguma das grandes montadoras da Alemanha que é patrocinadora da seleção da alemã para não perder a conexão direta ali, entendeu? Então, você tem que achar um jeito isso que você trouxe é muito legal, né? Que quando a gente vai para essas grandes marcas, né? Existe toda uma regularização sobre o que você pode falar, o que você não pode falar, porque, se você é patrocinador oficial, você tem, sei lá, seu território, coisas que você pode usar, assets que você pode usar. Se você é patrocinador de seleções, você pode usar esses assets aqui. Por exemplo, o termo Copa do Mundo não pode ser usado. Você não pode falar, a menos que seja para fins jornalísticos. Então, se você for impulsionar qualquer conteúdo, qualquer post, em qualquer rede social que use o nome Copa do Mundo para você vender alguma coisa, você vai ser bloqueado. Não pode. Então você tem que usar. Estamos no maior evento, o Mundial. Tem que tomar. Acho que Copa passa. Copa passa. Porque pode ser Copa e cozinha. Exatamente. Né? Então, Copa passa. Então, tem algumas coisas que você consegue falar. Você falar de futebol, de termos jornalísticos, você está falando sobre um conteúdo, impulsionando só o conteúdo sem vender nada diretamente, óbvio que você pode. Então, se eu estou falando de Copa do Mundo, mas estou impulsionando o conteúdo, mas não estou vendendo, tá tudo bem, óbvio que pode. Então, do ponto de vista jornalístico, né, de divulgação de conteúdo, pode. Agora, para vender, não pode. Você não pode ter um produto vinculado. Compre agora o Centro de Treinamentos Gigantes. O Centro de Treinamentos que é voltado para você que está aí na seleção brasileira. E tá. Não pode, entendeu? Você não pode falar diretamente. Mas eu acho que existem maneiras, artifícios, já falamos do... Sim. E o que eu ia falar é que, assim, para quem está numa grande marca, numa marca global, isso importa muito. Porque você não vai querer tomar um pênalti e bloquear toda a campanha por causa de uma regra que você infringiu. Mas para quem é pequeno e médio, essa guerrilha é mega válida, entendeu? Obviamente você não vai poder dizer, eu tenho um produto oficial da Copa do Mundo, que você não é maluco, né? Não. Mas assim... Mas se você trabalha numa padaria, você não pode fazer alguma coisa especial? Lógico que você pode. Lógico você não que pode você enfeitar pode. a padaria, você não pode enfeitar o supermercado, você não pode enfeitar a barbearia. Lógico que você pode. Então, assim, é isso que eu tô falando. Essa guerrilha, ela é totalmente liberada. E, assim, voltando lá nas minhas experiências Ambev, a gente tinha os assets oficiais FIFA, os assets das marcas e a guerrilha, amigo. Porque é isso, entendeu? Porque lá no PDV, né, no barzinho no interior do Brasil, que não é cidade-sede, que não tem asset oficial, cara, o pau tá atorando. O pau tá e quebrando, a gente tem que vender cerveja, é isso, entendeu? Exatamente. Tem que ganhar da pinga do lado. Exatamente. Tem que vender mais cerveja do que pinga. É isso aí. É isso, exatamente. Então, acho que, de novo, para qualquer tipo de negócio, acho que eu gosto de inventar exemplo, né? Nutricionista. Eu tenho como é a ideia para nutricionista? Uma campanha. É o cardápio de jogos da Copa, para você poder beber ou se divertir sem chutar o pau da barraca. Sem chutar o pau da barraca. Perfeito, é isso. Exatamente, eu pensei a mesma coisa, né?
Como passar pela Copa sem aumentar a engorda? Eu seria mais radical. Como passar pela Copa sem... Sim, eu pensei no produto, não na headline, na promessa. É isso, exato. Mas é isso, no final é isso. Você pensou no produto, eu pensei, né? Como é que passa pela Copa sem engordar 10 quilos? É isso, né? Então, o negócio é chamar mais atenção que o coleguinha, né? Então, eu acho que é isso. Então, sempre tem um gancho, sempre tem alguma coisa para você pegar. Direcionar dinheiro, direcionar esforço... E captar a atenção que já está lá do público para dentro do seu negócio, né? Que Sim. é isso, que a gente fala, é o gancho, né? O que é o gancho? É você pegar um negócio que já está na cabeça do seu cliente e trazer para dentro do seu negócio. E você entendeu? Se você é um cara que tem um negócio local, você tem que trazer atenção para o seu negócio local ali, né? Então, Sim. Parece besteira, mas enfeitar a loja, fazer algumas coisas simples ali que fazem. Fazer uma camisa para os funcionários especial com temática de Copa do Mundo, porque isso traz o cara que trabalha para dentro do jogo também, para ele sentir que ele está fazendo parte daquilo. Então tem um pouco de endomarketing. Para a galera que trabalha com RH, aproveita aí, vender. Como é que você lida com a Copa do Mundo e a produtividade da sua equipe dentro da Copa do Mundo. Eu tenho que falar com a Manny sobre isso, né? Como é que ela fala pra galera que é isso? Como é que você lida com... transforma um problema numa solução. Uma solução. Né? Como é que você... vamos assistir todo mundo o jogo da Copa do Mundo aqui, todo mundo junto? Todo mundo de camisa verde e amarela. Todo mundo de camisa verde e amarela. Vamos fazer uma camisa da empresa de camisa verde e amarela. Sim. Então, acho que é esse o rolê, entendeu? Tem a Copa, ela tem vários territórios que você pode explorar, né? Tem o território dessa coisa do Brasil, da brasilidade, que é uma forma de você trabalhar a Copa do Mundo. Tem o território do próprio futebol, do gol, da vitória, do jogo, da competitividade, que você pode trabalhar para a Copa do Mundo. E tem o evento em si, que são os jogos acontecendo. Né? O ambiente que as coisas acontecem sobre aquilo e tal, etc. Sim. Tem 1 milhão de ideias. E eu gosto... Se você tá faltando ideia, me chama no WhatsApp que eu te ajudo. Exatamente. No WhatsApp? Me chama no Instagram, me chama no WhatsApp, me chama em algum canal de comunicação. É isso, tem que achar mesmo. Ó, o grande lance, Nath, é que eu gosto sempre de pensar no positivo, né? Eu não vou chamar de positivo como quem não gosta de copo de negativo, mas Mas isso é você entender o comportamento do seu cliente específico, mas é que a gente está dando muito exemplo de quem está voltado para aquilo. Porque, eu quero olhar para o cara que 91% dos brasileiros dizem que vão assistir a Copa. 91 é muito grande. É a imensa maioria. Sim, mas você sempre pode ser o cara que... Você pode ser os 9% que não gosta, né? E detalhe, se você for o único que está falando para os 9%, é gente pra caralho, desculpa. Não, claro. Entendeu? 200 milhões, 9% tá falando com 20 milhões. Sim. A gente tem um colega, um cliente que é espiritualidade. Esse povo normalmente não é o povo dos eventos, né? Então, é legal faz retiro, né? Então, assim, já é uma outra ocasião de consumo para esse público. É o público não adepto a grandes eventos, Deixa eu me blindar disso. Deixa eu ir pro meio do mato, porque eu não quero ficar no meio desses malucos durante 40 dias. Exatamente. É isso, exatamente. Exatamente. Pode. Verdade. E ele pode ter um gancho ali para fazer a coisa rodar, né? Se você tem um spa, pacotes de relaxamento no seu... Quero fugir da Copa do Mundo. Pacote de turismo para quem vai e para quem não vai. Né? Vai para lá. Sim. Assim, eu acho que não dá para ser ignorado e tem ideia para caramba. E eu acho que não pode... a única coisa que eu acho que qualquer empresário, pequeno, médio, grande, gigante, etc., não pode fazer é ignorar o evento. Então, ou você vai correr para um lado ou você vai correr para o outro. Agora, ficar no mesmo lugar, ignorar o evento, achar que nada vai acontecer e ficar no mesmo lugar esperando que as coisas aconteçam, que caiam do céu, não vai acontecer. Então, não pode ignorar o evento. Não pode ignorar o evento. Na real, você não pode ser o espectador da Copa do Mundo. Se você é empresário, você não pode se dar o direito de ser um mero espectador da Copa do Mundo. Não pode, porque tem muita coisa passando, muita coisa acontecendo. O teu cliente, de alguma maneira, você pode... sentar e entender os problemas do teu cliente diretamente para saber como é que ele vai fazer, o que ele vai sofrer, como é que ele vai passar. Você tem a quantidade de gente que vai fazer churrasco. A Copa do Mundo, por exemplo, vai ser... Os Jogos do Brasil tem muito jogo à noite, né? Sim. Então, cara, o que pode fazer de festa, Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Inclusive, dia 24 de junho,
Brasil e Escócia. É o último jogo, Brasil e Escócia. Acho que é Brasil e Escócia. É o dia do meu aniversário. Jogo do Brasil. É uma segunda-feira. Vai ser um aniversário temático. É, aniversário temático. Sempre é, né? Sempre Que é São João. Sempre é. São João, mas agora vai ser sobre Copa do Mundo. Então, não gosto muito quando o Brasil joga no dia do meu aniversário, não, mas tudo bem. Dá azar? Você tem Azar, não gosto. Histórico? Tem. O Brasil foi eliminado na Copa de 90 no dia do meu aniversário, dia 24 de junho de 1990. O Brasil perdeu para a Argentina com gol do Caníndio. Eita. E eu saí depois puto de dentro de casa, não estava na casa dos meus pais, a gente estava em casa, saí, no que eu saí, os meus amigos me deram uma ovada. Então, porra, o Brasil perdeu, eu falei, porra, vocês estão de sacanagem, o Brasil perdeu, ainda vocês me deram uma ovada, cara. Memórias ruins. Então, não é bom, não. Não é legal, mas faz parte. É isso. Resumo da ópera. Não ignore a Copa do Mundo. Não ignore. Seja a pessoa que vende lenço, não seja a pessoa que chora. É né? isso. Na pandemia, né? Seja a pessoa que vende máscara e álcool gel. É isso aí. É isso. Sempre tem que achar isso aí. Qualquer problema, acho, você tem que buscar a solução. É isso. Tem mais alguma coisa? Não. Não? Então é isso, né? Fui. Fui!